Resumo da mensagem crucial para o evangelismo de rua. O céu e o inferno existem, e isso é provado pelo entendimento lógico para quem busca entender as palavras de Deus reveladas por sonhos ou dons espirituais. Portanto, não há maior arrependimento do que chegar depois da morte e saber que vai passar a eternidade longe de Deus por não ter dado crédito ao ID de Cristo de pregar o Evangelho pelas ruas a todo mundo, sem religião. No Velho Testamento Deus mandou matar crianças porque era um outro tempo de guerras estratégicas, cortar vinganças e aliviar cargas. Naquele tempo não existiam cidades como as de hoje, mas eram aldeias ou vilas em que se podia levar todos os despojos e as pessoas, escravos. Como o Evangelho de Cristo não era pregado para converter, a vida naquela época era inútil porque não tinha a palavra completa para o salvar. Se eram crianças inocentes, então a morte foi uma salvação, prefigurando a conversão em Cristo pelo entendimento correto da palavra, espada, que nos faz morrer para o mundo para viver para Deus. Isso tudo significa que Deus vai matar o pecado e os seus filhos para sempre, para não deixar raiz nem ramo, e assim o pecado nunca volte a crescer. Amaleque representa Satanás e todo o pecado. 14 Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memorial no livro, e relato aos ouvidos de Josué, que eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. 16 E disse, porquanto jurou o Senhor que lhe fará a guerra contra Amaleque de geração em geração. Êxodo 17. 17 Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito. 18 Como te saiu ao encontro no caminho e feriu na tua retaguarda todos os fracos que iam após ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Deuteronômio 25. Quem troca a pregação da palavra por salário em dinheiro fez da palavra, Jesus Cristo, dinheiro, o qual é o Deus Mamon da riqueza. Quem vende e recebe em troca algo do mesmo valor, ou seja, a mesma coisa. Então o evangelismo de alguém é exatamente o que ele recebe em troca. As pessoas entendidas para a vida eterna ou as notas de dinheiro para alimentar o corpo para a corrupção eterna. Quem troca Jesus por dinheiro não entendeu, não teme, e por isso é incapaz de ensinar alguém, pois o que o sustenta é o inferno, e não o céu, a corrupção, e não a eternidade. Esse pessoal que vai para a igreja quase todos os domingos na verdade eles não querem compromisso com o Deus invisível, mas com o homem material do pecado. Querem um clube social e fugir do ID de Cristo de pregar pelas ruas o evangelho de corpo a corpo. O seu pastor se diz ser o anjo da igreja, mas anjo não pede nem necessita de nada material. Se não mistura o ensino da palavra para sustentar a alma eterna com um emprego do mundo para sustentar o corpo, aí ele pode ser considerado um anjo. O ministro da palavra de Cristo que aceita salário ou recursos materiais em troca da pregação, ou faz desta obra do evangelho ordenada por Cristo um trabalho de empresa, transforma Cristo em Satanás, porque no comércio o dinheiro é a mesma coisa do produto comprado ou trocado, e na religião a palavra é espiritual e eterna, contrapondo o dinheiro que é material corruptível. Resumindo, se aceita dinheiro em troca do único mandamento de Cristo de pregar a palavra não serve a Cristo, mas ao Deus Mamon das riquezas materiais, ficando ricos e poderosos em nome de Jesus Cristo, quebrando o mandamento de tomar o nome de Deus em vão. Geralmente este grupo que transforma a casa de oração de Cristo em covil de salteadores não quer nada com Cristo e a eternidade, mas este mundo material aparente da ostentação, quer brincar de crente na onda do diabo, achando que Deus é bonzinho e vai perdoar, mas não quer receber o perdão de Deus da pregação correta, e insulta o profeta de Deus, não medita na palavra de Deus, troca a conversa de Cristo por fofocas e depois sabe mais do que o profeta ungido. A casa de oração é a pregação correta pelas ruas do mundo sem dinheiro em troca. Isso só se é possível para quem entende a palavra, tem prova, portanto, teme o inferno eterno porque sabe que é assim que as coisas funcionam e não pode ser de outra maneira. De graça recebestes, de graça dai. Receberam a terra de graça e agora ficam ricos com vendas de terrenos. Quem compra torna-se cúmplice daquele que vende o que é proibido. Também se valer da terra para o tráfico de alimentos agrícolas é proibido, pois não é para sustento próprio, mas para vender para o mundo na sua ganância de tomar posse do mundo e deixar os outros sem espaço. Na época dos patriarcas o mundo não era dominado como hoje, em que nem um metro quadrado é livre, por isso a sua riqueza era um dom natural. Os produtos industriais que enriquecem os seus comerciantes, e que dão um conforto à carne, e exaltam o seu ego na ostentação, são inúteis e dispensáveis para o ID de Cristo de pregar na rua a verdade. A matéria agrada ao carne e supre as suas necessidades de admiração,
Mas o entendimento da verdade revelada por sonhos ou dons espirituais gera a alma eterna que não vive como um homem normal, só pensando nos negócios carnais, mas prioriza a vida depois da morte, pregando de graça a eternidade a todo tempo. A alma eterna pensa e busca realizar os negócios de Deus, do meu Pai, mas a carne só pensa nos negócios deste mundo, instituições religiosas, salários etc. Quem por algum motivo não vê provas de vida eterna nos escritos sagrados, quer por desdém, quer por fascinação do mundo, justiça própria por condenar a Deus, tirando a culpa de si e colocando em Deus com base em suas conjecturas, está morto, pois a sua vida se resume a esta vida finita, não tem nada de eternidade dentro de si para ser eterno, e até psicopatia achar que tudo se conquista no aqui e agora, que a morte é o fim ou vai reencarnar em outra vida. Irmãos, sede meus imitadores, e atentai para aqueles que andam conforme o exemplo que tendes em nós, porque muitos há, dos quais repetidas vezes vos disse, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória assenta no que é vergonhoso, os quais só cuidam das coisas terrenas, mas a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação, para ser conforme ao corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder de até sujeitar a si todas as coisas. Filipenses 3:17-21. A palavra de Deus está vestida com o véu da velha aliança de rituais. Quando se tira o véu, os falsos profetas, fariseus nos dias de hoje, meneiam a cabeça e a desprezam para conhecer intimamente e alcançar a eternidade. Existe a história do homem e a história de Deus revelada nos escritos sagrados por sonhos ou dons espirituais. A história do homem é direta mas tendenciosa, superficial, incompleta, sem provas absolutas. Porém a humanidade acredita porque foi convencida a acreditar numa mentira por manipulação de interesses econômicos e aparência de veracidade comprovada. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, a esse recebereis. João 5:43. A história de Deus revelada nos escritos sagrados é indireta em enigmas, mas completa porque liga o passado, presente e futuro numa coisa só. Pois Deus usa o recurso de profecias e histórias parabólicas para provar que ninguém sabe o futuro nos mínimos detalhes e tem poder para isso a não ser o próprio Deus. No livro Jubileus 4.17 e 4.18 referem-se provavelmente ao livro de Enoque. Enoque, 104.8 a 12,4.19 o que era e o que haveria de ser ele viu numa visão de seu sono, da forma como acontecerá aos filhos dos homens pelas suas gerações até o dia do julgamento. Ele viu e entendeu tudo, e escreveu este testemunho, colocou o testemunho na terra para todos os filhos dos homens e para suas gerações, sinais dos tempos. Isso prova que as histórias de Deus com aparência de mitologia é verdade, e que as histórias humanas com aparência de verdade não é confiável porque a mentira é um recurso humano para dominar, mesmo sendo histórias recentes capazes do homem contar. Então, em se tratando de histórias, a aparência engana muito. São estudos enganosos convincentes que aos olhos dos homens são mais legítimos que a própria verdade. As histórias de Deus não se encaixam com as histórias dos homens porque Deus se ocupa em registrar o que é oculto aos olhos dos homens e porque destroem o planeta por causa do comércio. Naquela mesma hora exultou Jesus no Espírito Santo, e disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Lucas 10:21. Quando Cristo afirma que não recebe testemunho de homens, ele já está profetizando que a história humana não vai falar dele porque são cegos. Eu, porém, não recebo o testemunho de homem, mas digo isto para que sejais salvos. João 5:34. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. João 5:39. Porque os homens querem ocultar e desmentir a história de Jesus Cristo. Porque ele é o único rei e eles pensam ser reis porque são cegos de entendimento dos sonhos revelados por Deus. Seus olhos e soberba lhes cegaram para ver quem são, mesmo tendo a morte a um palmo do seu nariz. Por isso tem surgido youtubers buscando adoração na crucificação do Evangelho de Jesus Cristo. Tanto ateus como cristãos equivocados buscando recursos materiais. Querer ser YouTube famoso com coisas desse mundo já é pecado. Caminho de riqueza ilimitada, vício, quanto mais com os negócios eternos de Deus. No Evangelho de Tomé diz que as pedras dos apedrejadores virariam fogo e os consumiriam. As pedras representam as leis de Deus escritas em pedras.
O fogo representa os ensinamentos de Cristo escritos nos corações dos homens que queimam como fogo quando começam a entender a verdade, como os corações dos 2 discípulos no caminho de Emaús viraram fogo quando Jesus lhes falava, e disseram um para outro, porventura não se nos abrasava o coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras. Lucas 24:32. Todo o mandamento da palavra de Deus revelada por sonhos ou dons sobrenaturais se resume em uma única coisa para nós hoje: pregar o Evangelho de Cristo corretamente. O que é o verdadeiro amor? Igualmente, toda a proibição da palavra de Deus referente às atitudes ou rituais representativos, tais como não comer sangue nem trabalhar no sábado, é não aceitar dinheiro em troca da pregação do nome de Jesus Cristo, pois o sábado é o Evangelho. Tudo que era importante dos rituais alegóricos na lei de Moisés representa Cristo e o Evangelho da graça que se prega pelas ruas, fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que nele propôs para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Efésios 1:9-10. Com base nisso, no sentido espiritual, quem está atrás de falsas religiões humanas que arrecadam dinheiro para investir neste mundo está em adultério, mas quem entendeu a mensagem e por isso prega de graça pelas ruas ou em qualquer lugar possível está na eternidade em Cristo. Não dá para entender os ateus, vivem querendo provar que Deus não existe, mas se Deus não existe, não existe a vida eterna, então eles querem voltar a ser um não ser, pois se aliam à morte contra a vida eterna. Mas ela é provada nos escritos sagrados que vieram das revelações celestiais por sonhos ou dons espirituais. Se aquele que entende e conhece profundamente os sonhos registrados nas escrituras fala que a vida eterna é provada pelo seu entendimento, porque os ateus não se interessam em entender a prova, mas se interessam em entender aquilo que tenta provar que a vida eterna não existe. É porque eles não querem a vida eterna, mas esta vida aqui de morte. Pois não existe nada neste mundo que prova a vida eterna a não ser o entendimento dos escritos sagrados ou sonhos que vêm a nós do mundo invisível. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tiago 1:17. Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas se formos justos alcançaremos a salvação. Não é salvação das provações que a justiça causa, como os falsos pastores insinuam, mas a salvação do fogo e sofrimento eterno. Só vence o mundo como Jesus venceu se for provado por causa da justiça da pregação correta, pois quem prega correto é como pegar um cão pelas orelhas, vai ter retaliação dos cães pastores, políticos, religiosos, empresários, ídolos famosos e toda elite dessa natureza. Quem interpreta a palavra de Cristo errado não é pastor, mas mago ou feiticeiro. Ficarão de fora os cães, animais que têm o dom de pastorear ovelhas, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras, e todo o que ama e pratica mentira, aqueles que obedecem à risca às ordens mentirosas dos dominadores deste mundo, e os dominadores mentirosos de torpe ganância para explorar o povo. Apocalipse 22:15. Veja que os cães conseguem pastorear as ovelhas, mas não são homens, são animais. Esses pastores famosos dos dias de hoje não são anjos que nasceram de novo, mas animais mortos que morrerão novamente. O sangue, o sábado representam a palavra, a alma que pregamos, pois que adianta ganhar o mundo e perder a alma. A alma é o entendimento das interpretações das parábolas da palavra de Jesus Cristo. O sangue é a vida, ou seja, a palavra de vida do Evangelho de Jesus Cristo. O sábado é o descanso eterno das disputas deste mundo. As ordens para não comer sangue nem trabalhar no sábado nada mais são do que não aceitar dinheiro em troca do Evangelho, o qual é a vida e o descanso eternos. Comer sangue é ensinar o Evangelho errado para adquirir recursos materiais, e trabalhar no sábado é fazer do Evangelho uma empresa para sustentar a família. Essas leis da velha aliança eram consideradas muito importantes, das quais a sua desobediência resultava em extirpação e morte de apedrejamento. Esses escritos do entendimento das leis alegóricas e dos rituais são considerados as pedras que apedrejam os infratores da lei, que nos dias de hoje são as instituições religiosas que arrecadam e movimentam o sistema financeiro de uma forma fedorenta diante de Deus. Todos os rituais das leis cerimoniais servem para nós hoje no sentido espiritual. Por isso Cristo disse que não veio destruir a lei, pois ela está em vigor no sentido eterno. Todas as leis, moral e cerimonial, se resumem numa coisa só para nós hoje: pregar o Evangelho pelas ruas sem aceitar dinheiro em troca, pois a palavra não é dinheiro, Cristo não é mamon,